Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Hebreus. Hebreus, capítulo 11. Hebreus 11. Versículo de número 6. Eu vou ler aqui no telão. Se você não trouxe a sua Bíblia, você pode acompanhar comigo também no telão. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Diga assim comigo: sem fé é impossível agradar a Deus. Isso é o primeiro ponto que eu preciso que você guarde. Agora abra a Bíblia em Hebreus capítulo 12. Hebreus 12, versículo de número 14. A palavra de Deus diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Eu vou ler mais uma vez. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Diga assim: sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Amém? A partir destes 2 versículos, nós vamos falar um pouco a respeito de uma vida de fé e santidade. Amém? É para isso que o Senhor nos chamou, para vivermos uma vida de fé e de santidade. Nós lemos nesses versículos, o primeiro, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós precisamos ter na nossa caminhada cristã uma caminhada de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu quero que você fixe bem isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. E nós lemos no capítulo 12, versículo 14, que sem a santificação ninguém verá ao Senhor. Para vivermos uma vida cristã, de vir à igreja, mas não buscarmos a santificação, nós não vamos poder ver ao Senhor. Ou seja, nós não vamos poder estar mais próximos dele. Não vamos poder receber da sua glória sobre as nossas vidas. Então Deus nos chama, nós como os filhos de Deus, como os chamados e escolhidos de Deus, a viver uma vida de fé e santificação. E neste cenário todo que nós estamos vivendo, neste cenário político, cenário econômico, cenário de doença, cenário de enfermidade, nós estamos sendo testados tanto na nossa fé quanto na nossa santificação. O pastor falou esses dias neste púlpito aqui que muitos se afastaram da igreja e que muitos nem mesmo vão voltar. Eu também, como líder de célula, eu tenho aí 2 células, eu sei que isso é bem verdadeiro. Muitos se afastaram e muitos não vão voltar, infelizmente. A nossa oração é para que o Senhor se mova no coração dessas pessoas e possa trazer a elas o entendimento do que é viver uma vida de fé e santificação. O entendimento do que é viver uma vida firmada na vontade de Deus, firmada no querer de Deus, firmada no propósito de Deus, firmada na fé em nosso Deus, porque a partir do momento que ela tem o entendimento de que ela precisa estar firmada em fé e em santificação, a sua caminhada cristã começa a ser uma caminhada de busca pelo Senhor, uma caminhada de renovação do seu entendimento, uma caminhada de desejo de estar diante de Deus, de desejo de estar buscando ao Senhor, independente de situação, independente de circunstâncias. Amém? A fé, ela foi dada a nós, por Deus, Alguns podem até receber, além da fé comum, a fé que está no coração, ainda pode receber o dom da fé, que é a qual opera milagres, sinais, maravilhas e prodígios.
né? Mas aqui eu não estou falando do dom da fé. Eu estou falando da caminhada de fé, da caminhada de crença de que o Senhor está cuidando de tudo. Amém? Como eu falei, nesse cenário que nós estamos vivendo, nós estamos sendo afrontados. Vamos falar primeiro da fé. De que maneira nós estamos sendo afrontados? A sociedade, o mundo, as pessoas, as conversas, o que nós vemos está muito difícil, não vou conseguir, ai que medo da doença, ai que medo da enfermidade, e se eu morrer, e se eu perder a minha família, alguém da minha família, não é assim? As conversas hoje não estão sendo dessa forma? E aí? E aí você, como cristão, entra na conversa aí, é verdade, está tudo muito difícil. É só dor, é só sofrimento, é só tristeza. Olha quanta morte. Meus irmãos, infelizmente, a morte existe de fato, né? Mas a morte é o destino de todos nós. Nós, como cristãos, precisaríamos ter esse entendimento. A morte, neste mundo, é o destino de todos nós. Nós estamos numa fila. Ninguém sabe o momento e a hora que vai. Alguém sabe? Não tem assim aquela pessoa nova que está vivendo a vida em plena juventude, de repente, por algum motivo, seja pela pandemia, ou seja por um acidente, ou seja por algum outro motivo, essa pessoa vai. Ninguém sabe. Nós estamos nessa fila. Então a morte é o nosso destino. A morte física é o nosso destino. Mas a morte espiritual não é. A morte espiritual, o afastamento de Deus não pode ser o nosso destino. Sabe por quê? Porque o Senhor, Deus, Ele fez um plano de redenção para nos resgatar. Ele planejou tirar e livrar a nossa vida do inferno. Mas para que nós sejamos tirados e livres do inferno, nós precisamos ter esse entendimento de caminhada de fé. Ou seja, crer no Senhor no tempo e fora do tempo. Crer no Senhor com condições ou sem condições. Crer no Senhor na sua casa, no seu trabalho, dentro da igreja, onde quer que você esteja. Há algumas semanas atrás eu ministrei neste altar falando a respeito de quem somos em Cristo. Nós somos o que diante de Cristo? Quem nós somos para Deus? A Bíblia fala lá em Gênesis 1:26 que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Deus nos criou desta forma, a sua imagem e semelhança. Aí entrou o pecado no mundo, não preciso aqui detalhar muito como, mas a história de Adão e Eva, né? Entrou o pecado no mundo e fez separação entre nós e o nosso Deus, e nos separou de Deus. Mas pelo plano de redenção, pela vinda de Jesus a este mundo, pela sua morte na cruz, nós fomos resgatados, nós fomos redimidos. E por causa disso nós podemos assentar à direita de Deus Pai, em posição de autoridade juntamente com Cristo. Só que olha a nossa posição de autoridade. Ai meu Deus, eu tive contato com o irmão fulano. O fulano estava com suspeita de Covid. Ai, será que eu peguei? Meu irmão, se posiciona em Cristo, se posiciona em Deus, se posiciona para declarar sobre a sua vida, para declarar sobre a sua vida a palavra de Deus, se posiciona para não temer a doença, se posiciona para não temer a crise econômica, se posiciona para não temer a crise política, né? Porque até mesmo isso, nós muitas vezes estamos temendo. Será que vai ganhar o A ou o B? O bonzinho ou o mauzinho? O terror ou o horror? Quem será que vai ganhar? E não é isso, gente. Se posicione em Cristo. E aproveitando, já que o Espírito trouxe isso ao meu coração, meu irmão, sabe o que a palavra de Deus diz? Que nós devemos orar pelas autoridades. Então, se você está usando a sua boca para amaldiçoar a autoridade, seja ela quem for, seja do governo estadual, do governo federal, seja de quem for, fecha, porque você está traindo para a sua vida a maldição. Toma cuidado com isso, abençoa, ora pelo seu país, ora pela sua nação, se posicione em fé. Isso também é se posicionar em fé. Isso também é ter o entendimento do que
você foi chamado para ser. Isso também é ter o entendimento do que você foi chamado para viver nesta terra. Você foi chamado para fazer a diferença. Mas os crentes estão fazendo o quê? Nós cristãos estamos fazendo o quê? Nos prostrando diante do problema, nos prostrando diante da dificuldade, nos prostrando diante da luta e permanecendo prostrados, sem se levantar em autoridade, conforme eu estava falando. Em autoridade você vence. Em autoridade você vence o pecado. Em autoridade você vence toda essa crise que eu acabei de dizer aqui. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu perguntar, não precisa me responder não, mas se eu perguntar agora aqui, para todos que estão na igreja, ou para os irmãos que estão nos acompanhando através da live, como está a sua fé, meu irmão? Está avivada, está abastecida, está cheia de Deus? Ou a sua fé é a fé de Tomé, preciso ver para crer? Como está a sua fé? Como está a sua fé? Quando o problema, quando a dificuldade vem, você se levanta em autoridade? Você se levanta para se colocar diante de Deus e falar: Senhor, eis-me aqui a minha vida, eis aqui a minha vida. Eu não vou viver o que o mundo quer que eu viva. Eu não vou viver a doença. Eu não vou viver a enfermidade. Eu não vou viver a crise econômica. Eu não vou viver a crise política. Eu sou teu filho, eu sou tua filha. Eu estou aqui, Senhor, para exaltar o teu nome. E para exaltar o teu nome eu preciso apenas aprender a confiar e me entregar ao Senhor em tempo e fora do tempo. Amém? Entenderam? Se eu perguntar como está a sua fé, como está? Como está a sua fé? Está avivada? Ou você está temendo o que pode acontecer com você? Ou você está temendo a doença? Ou você está temendo a pobreza, a miséria, a falta, a necessidade? Por que eu vou temer? A música que cantamos está lá, é um versículo da Bíblia, né? Está lá em Filipenses 1,19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades. Todas as minhas necessidades. Todas. Está precisando de um sapato? Deus supre. Está precisando de um carro? Deus supre. Sabe? Mas supre para a vida daquele que está posicionado, que está vivendo uma vida de confiança e de temor ao Senhor. Supre para aquele que está vivendo uma vida de entrega ao Senhor. Não é aquele que simplesmente faz uma barganha com Deus. Deus, eu vou te dar aqui X reais e o Senhor vai me devolver. Entendeu? Não é dessa forma. Isso é fé? Isso é fé? Não, isso é tentar negociar com Deus. Mas os princípios que a Rafa falou são inegociáveis. Os princípios de Deus não são negociáveis. O que é princípio e precisa ser obedecido. E pela obediência você atrai sobre a sua vida as bênçãos. E pela obediência você atrai sobre as suas vidas a glória, a honra do Senhor. É pela obediência que você atrai sobre a sua vida a presença de Deus. É pela obediência que você vai receber da parte do Senhor. Volta de novo lá em Hebreus 11. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Primeiro ponto, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós já aprendemos isso. Entendeu? Então, quando você ver alguém assim, temendo, né, declarando morte, declarando doença, a morte não existe para o cristão, porque a palavra de Deus diz que ainda que morra, nós viveremos. Deu para entender? A morte não existe para o cristão. Não é para temer a morte. Ainda que nós morramos neste mundo, nós viveremos porque nós confiamos no Senhor. Nós sabemos em quem temos crido. O plano de redenção foi por amor à nossa vida e por isso nós viveremos. Viveremos uma vida em Cristo. Amém? Sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, olha só, é necessário que aquele que se aproxima de Deus, você está se aproximando de Deus? Eu acredito que se você está nessa igreja aqui,
cultuando ao Senhor juntamente comigo, é porque você tem o desejo no seu coração de se aproximar de Deus. De se aproximar de Deus. Então é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe. Deus existe. Deus existe. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Não é isso que cantamos? Não é isso que declaramos? E quando a doença vier, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. E quando o problema financeiro vier, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. E quando a dificuldade, a luta, seja ela em qual área for vier, porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Amém? É necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe. Deus existe. Deus existe. Ele é tão real quanto o ar que respiramos. Quanto o ar que respiramos. Ele é tão real quanto a comida que comemos, a bebida que bebemos. Ele é tão real quanto eu e você. Afinal, todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, pela sua palavra. Amém? É necessário que creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Você sabe o que é galardoador? Galardoador é abençoador. O nosso Deus é abençoador. Eu me lembrei do irmão da célula, que hoje não está aqui. Né? Ele não consegue falar a palavra galardoador. Aí ele, né? Galardoador, abençoador. Eu ensinei para ele que galardoador significava abençoador. Então agora ele troca. Quando ele vai falar do galardoador, ele fala, Deus é abençoador, né? E é isso. Deus é abençoador dos que o buscam. Dos que o buscam. Se você está buscando a Deus, o galardão do Senhor, a bênção do Senhor, a vitória do Senhor virá sobre a sua vida. Amém? Amém? Então, viva uma vida de fé. Viva uma vida de busca ao Senhor. Viva uma vida de posição em Cristo. Olha só, a palavra de Deus diz, eu não me lembro o versículo, acho que é em Isaías, diz assim, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Como que eu gosto disso? Filho do homem, põe-te em pé. Essa palavra põe-te em pé significa se levanta, se firma. Não fica aí tremendo, não fica aí prostrado. Se levanta, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. E anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não conhecem. Existem coisas grandiosas da parte de Deus sobre as nossas vidas. Muitas delas que ainda nós não conhecemos. Mas se nós nos posicionarmos, nos prontificarmos, nos colocarmos em pé diante do problema, diante da dificuldade, o Senhor falará conosco e nos anunciará coisas grandes e ocultas que ainda não sabemos. Por exemplo, irmão, você sabe qual é o propósito dessa pandemia? Nós não sabemos, mas pode ser um propósito de te firmar na sua fé. Mas pode ser o propósito de selecionar os fiéis da terra. Já parou para pensar nisso? A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão sobre os fiéis da terra. Você tem se encontrado fiel? Fiel na sua fé? Ou você somente professa que é de Jesus? Mas quando a dificuldade, o problema, a luta vem, você se prostra. Como você se posiciona diante do problema? O Senhor está olhando para a sua vida. O Senhor está olhando para a minha vida. O Senhor está sobre os fiéis da terra. Eu quero ser encontrado fiel ao Senhor. Eu quero ser encontrada fiel, temente ao Senhor e posicionada diante de qualquer dificuldade que possa vir. Porque eu aprendi quem eu sou em Cristo. Porque eu aprendi que sem fé é impossível agradar a Deus. E porque eu aprendi que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Amém? Bom, nós falamos um pouco aqui a respeito da fé. Falamos do quanto precisamos dela, da posição que precisamos ter. Falamos a respeito de não se prostrar diante da dificuldade, diante da luta. Mas o que eu quero dizer para vocês não é somente a respeito da vida de fé, e sim a respeito da vida de fé
e santidade. Fé e santidade. Porque nós lemos lá no versículo, abre de novo, por favor, Gabriel, Hebreus 12, 14. Porque sem a santificação, ninguém verá ao Senhor. Sem sermos santificados, ninguém verá ao Senhor. Amém? A grande obra já foi feita. O sangue de Jesus nos lava e nos redime, faz uma limpeza sobre as nossas vidas, né? É esse o papel do sangue de Jesus. Vir sobre as nossas vidas para a purificação dos pecados. Esse é o papel. Só que limpeza é feita somente uma vez na vida? Não. Você faz faxina na sua casa uma vez só e depois deixa lá? Não é assim? Não. Por que não é assim? Porque a gente vai acumulando algumas coisas, não é? Nós vamos acumulando algumas sujeiras, não é isso? Então, para que tudo seja limpo, o que precisa ser feito? Limpei ontem. Aí eu almocei, jantei, tomei café, dormi, tomei banho, enfim. O que eu fiz? Sujei. E hoje eu tenho que limpar de novo. Só que muitos na caminhada cristã acreditam que somente o sangue de Jesus é suficiente. Sim, é suficiente. É suficiente para a purificação do pecado. Mas a partir do momento que você entende que Ele fez essa obra na cruz do Calvário, existe algo que é necessário que você faça. Existe algo que é necessário que eu e você façamos, que é esse trabalho de limpeza e purificação diária. Amém? Que é esse trabalho de limpeza e purificação da nossa mente, do nosso coração, da nossa vida. Que é esse trabalho de limpeza e purificação, principalmente aqui, da casa do Senhor, do nosso coração. Deus está olhando as nossas vidas em todo o tempo. O que Ele tem encontrado no seu coração? Eu não conheço. Eu não conheço a sua vida, o pastor Alberto não conhece a sua vida, embora nós saibamos o nome, né? Muitas vezes aonde mora, mas por mais proximidade que uma pessoa tenha da outra, ainda assim não é suficiente para entender o que vai no coração dela. Ainda assim não é suficiente para entender o que está dentro do coração. A palavra de Deus diz que o nosso coração é perversamente, olha só, corruptível. Perversamente corruptível. Você se posiciona como um crente santo, né? Santo, santo, santo sou eu, né? E diz assim, você viu, Rafaela, o irmão fulano pecou. Olha, e você não pecou não? Foi isso que Jesus fez naquele momento com a mulher, né, que foi pega em prostituição. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E todos foram saindo. Ficou ela e Jesus. Jesus olha para ela e diz: aonde estão os teus acusadores? Aonde estão os homens que queriam te apedrejar? E ela disse a Jesus: todos se foram. Jesus retornou: nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Olha o que Jesus disse. Abençoa, vá minha filha, vá viver a sua vida, mas não peques mais porque você foi livre nesta noite. Não peques mais, é o que Deus nos fala. Por quê? Porque nós somos resgatados e redimidos pelo sangue de Jesus, e não podemos pecar mais, não podemos pecar. Amém? Aí você me diz assim, mas você está falando que eu vou ser uma pessoa perfeita? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que você vai ser uma pessoa da correção. Que você vai ser uma pessoa da limpeza. Eu estou falando que você vai ser uma pessoa da purificação. Da santificação ao Senhor. O que eu estou falando é que você não precisa viver uma vida perfeita. Mas todos os dias você precisa olhar para dentro do seu coração. Olhar para a sua mente. Olhar para aquilo que está à sua volta e fazer limpezas. E tirar. Sabe por quê? Porque se você não tirar, você vai começar a tropeçar em toda aquela sujeira. Se você não tirar, você vai começar a viver toda aquela sujeira novamente. Se você não tirar, você vai começar a se enroscar no meio daquela sujeira.
E por se enroscar no meio daquela sujeira, você começa a se afastar de Deus, você começa a ir longe, para longe de Deus. Isaías 59, 1 e 2 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, e os seus ouvidos não estão tapados para que não possa te ouvir. Versículo 2: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. O pecado é que faz separação de você e Deus. Jesus já fez o que precisava ser feito. Ele já pagou o preço. Mas o pecado que sonda a sua vida precisa ser arrancado por você. Precisa ser limpo por você. O pecado que sonda a sua vida precisa ser tirado por você. Por querer ver a glória do Senhor. Porque sem a santificação ninguém verá a glória de Deus. Sem você passar por esse processo de limpeza diário, ninguém verá a glória de Deus. Deus nos chamou para viver uma vida de fé, mas também uma vida de santidade. Existe uma luta aí para que o pecado não seja visto como pecado. Mas como eu disse, os princípios de Deus são inegociáveis. Se a Bíblia diz que é pecado, é pecado. Deus disse, está dito. Vocês concordam comigo? Deus disse, está dito. Se a palavra de Deus fala que é pecado, é pecado. E se é pecado, eu preciso tirar da minha vida. Eu preciso afastar da minha vida. Eu preciso fazer a limpeza, fazer a purificação na minha vida. Eu vou exemplificar aqui uma coisa. Eu sou formada em farmácia, eu sou farmacêutica. Eu trabalho em um laboratório de análise físico-química e análise microbiológica de uma indústria de alimentos. Essa água aqui está limpa? O que vocês acham? Sim ou não? Sim, não. Não sabemos, não é verdade? Não sabemos. Por quê? Por que não sabemos? Porque existem sujeiras, existem impurezas que não são vistas a olhos nus, que não é visível. Será que você está assim? Com impurezas que não é visível para quem olha para você? Existem bactérias que não são vistas a olhos nus, que são presentes em todo e qualquer tipo de alimento. Existe legislação que determina limites aceitáveis para cada micro-organismo que é presente. E. coli, estáfilo, enfim, tem os nomes aí das bactérias, mas eu não vim aqui para isso, né, irmãos? Não foi para dar aula de microbiologia. Enfim, ela não está 100% limpa. Existe ali algo. Ela passou por um processo de purificação. Passou por um processo de filtragem, de tratamento, para que ela possa ser consumida. Mas ainda assim ela não está 100% limpa. Nós passamos por um processo de purificação. Nós passamos por um processo de filtragem, vamos falar assim, né? Da forma como eu estou exemplificando. Que é o sangue de Jesus na nossa vida. Mas ainda existem impurezas que precisam ser tiradas. Mas ainda existe pecado sobre a nossa vida. Mas ainda existe coisas que precisam ser tratadas no nosso coração. Ainda existe necessidade da santificação do Senhor na nossa vida. Ainda existe necessidade de moldarmos o nosso coração aos propósitos de Deus. Minha irmã, olha para o seu guarda-roupa. Como que estão as roupas? Quais são as roupas que você usa? São roupas que agradam ao Senhor, né? São roupas de uma pessoa que está buscando a santificação ao Senhor ou não? Olha lá, meu irmão, minha irmã, para o seu Instagram, para o seu Facebook. Olha para aquilo que você está vendo, para aquilo que você está deixando entrar na sua vida. A palavra de Deus diz que os nossos olhos são já a janela da nossa alma. O que está entrando pelos seus olhos?
Normalmente, a pessoa está lá na rede social, né? Ela está lá no Facebook, no Instagram, e ela vai passando. Aí, de repente, vê algum vídeo ou alguma foto, e ela para. E ela acha que aquilo não tem problema nenhum, está tudo certo. Tem sim, meu irmão. Tem sim, minha irmã. Tira isso da sua vida. Eu tinha começado a seguir uma mulher que... Eu queria ver roupa, né? Porque mulher quer ver roupa, quer ver maquiagem, mulher quer ver essas coisas. Aí eu comecei a seguir porque eu queria ver essas coisas. Ela era uma pessoa que influenciava, né? Na maquiagem, nas vestimentas, enfim. Só que eu comecei a perceber que ela postava muitas coisas que não agradavam a Deus. Que ela postava muitas coisas que estavam poluindo a minha mente, que estava sujando a minha mente. E aí, o que eu fiz? Deixa de seguir. Por isso que tem aquele botãozinho lá, seguir, deixar de seguir. Use, meu irmão. Use para que você possa estar honrando a Deus. Use para que você possa estar limpando na sua vida. Meu irmão, se eu pegar o seu celular, eu não vou pegar, tá? Pode ficar despreocupado. Mas se a gente pegar o celular e ver o que tem lá, o que tem? Que tipo de vídeo tem? Que tipo de mensagem tem? Que tipo de fotos tem? Como está o seu celular? Eu vou te dizer uma coisa, como está o seu celular, está o seu coração e a sua mente. Infelizmente, está o seu coração e a sua mente. A forma como está o seu celular ou o seu computador, enfim, a televisão da sua casa, hoje em dia as pessoas nem usam muito a televisão, mas a forma como está isso é o que está na sua mente, é o que está no seu coração. O que você precisa fazer? Não está honrando a Deus? Tira. Não está honrando a Deus? Arranca da sua vida. A Bíblia fala assim, que se o teu olho te faz pecar, arranca e joga fora. Porque é melhor você entrar cego no reino dos céus do que tendo os 2 olhos irem para o inferno. Não estou falando para você arrancar seu olho não, meu irmão, pelo amor, né? Deixa eu ser bem clara. Mas o que eu estou querendo dizer? Se o celular te faz pecar, arranca. Se o computador te faz pecar, arranca. Se uma pessoa te faz pecar, arranca. Tira da sua vida. É isso que eu estou querendo dizer. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Sem santificação nós não vamos poder nos aproximar de Deus. Sem santificação nós não vamos poder estar diante do Senhor, oferecendo um verdadeiro louvor, uma verdadeira adoração. E com o pecado nós somos separados de Deus. Com o pecado nós somos separados, destituídos da glória de Deus. A palavra de Deus diz também que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus e separados foram da glória de Deus. Fomos separados sim pelo pecado que habitou neste mundo, que muitas vezes habita em nosso coração, mas Jesus veio para um sacrifício de purificação das nossas vidas. Ele já nos lavou, Ele já nos redimiu, se nós entendemos que Ele veio para isso. Mas existe algo que nós precisamos fazer dia a dia nas nossas vidas, que é de nos santificar, que é de nos purificar. O exemplo da limpeza que eu dei. Ninguém limpa a sua casa somente uma vez, ela limpa todos os dias. Ninguém limpa o seu coração somente uma vez, tem que se limpar todos os dias. Ninguém limpa a sua mente somente uma vez, tem que se limpar todos os dias. Talvez você esteja ouvindo isso e falando assim, pensando, né? Nossa, mas isso é pesado demais. Pesado demais, meu irmão, é o inferno. É um lago de fogo e enxofre. Arrancar pecado da sua vida não é pesado demais, não. Arrancar pecado da sua vida é fácil para quem tem um coração que quer agradar a Deus. É fácil para quem tem um coração que está disposto a ouvir e obedecer os propósitos do Senhor. É fácil para quem deseja tirar, né, as impurezas para ver a glória de Deus.
para ver a manifestação do poder de Deus. Amém? Nós aprendemos aqui que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível nós vivermos uma vida de agrado ao Senhor. Mas nós aprendemos também que sem santificação ninguém verá ao Senhor. E a santificação começa pelo arrependimento. Ou seja, você precisa entender que aquilo que está no seu coração está impedindo que você veja o Senhor. Está impedindo que a glória do Senhor desça sobre a sua vida. Eu já ouvi pessoas dizer assim: eu não consigo orar. Eu não consigo orar. Meu irmão, se você não consegue orar, é sinal de que você deixou que uma barreira fosse criada entre você e Deus. E essa barreira é o pecado. E essa barreira, muitas vezes, são sentimentos que estão te afastando do Senhor. Mas essa barreira pode ser derrubada pelo sangue de Jesus. Pelo novo e vivo caminho dado a nós. Amém? Eu não sei qual é o tempo de caminhada cristã que vocês têm. Eu não sei se tem pessoas aqui que ainda não começaram uma caminhada cristã, mas independente se você tem tempo de caminhada ou se você ainda não começou a sua caminhada, você precisa entender, sem fé é impossível agradar a Deus. E ninguém verá o Senhor sem a santificação. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus 10. Hebreus 10, 22. Cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé. Chegue a Deus com verdadeiro coração e inteira certeza de fé. Tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Versículo 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. O Senhor é fiel, amém? Ele é fiel para manter a sua vida diante da sua presença. Ele é fiel para te guardar, para te proteger. Tudo isso que nós falamos aqui é para mim, é para você, é para aqueles que estão acompanhando da sua casa. Você precisa entender o que o Senhor tem para a sua vida. Você não nasceu para viver uma vida de derrota, para viver uma vida de fracasso. Você não nasceu para viver uma vida de pecado. Você não nasceu para viver uma vida longe da presença do Senhor. Quem quer que você viva uma vida longe da presença do Senhor é o diabo. E ele fará de tudo para que você se afaste, para que o seu coração se afaste do querer de Deus. Eu falei aqui de alguns tipos de pecado, né? Falei dos teus olhos, falei das redes sociais, falei de roupas, mas muitas vezes nem são essas coisas. Muitas vezes são os sentimentos que nós deixamos poluir a nossa vida. Muitas vezes é o sentimento de raiva, muitas vezes é o sentimento de rancor, de ressentimento, de falta de perdão. Muitas vezes são sentimentos de injustiça. Então, independente se é o pecado, a prática do pecado, ou se é o sentimento que te afasta de Deus, é necessário existir no seu coração, no meu coração, o arrependimento verdadeiro. É necessário que o Espírito Santo tenha liberdade para se mover na sua vida. É necessário que o Espírito Santo tenha liberdade para falar na sua vida. A palavra de Deus diz que nós não podemos apagar o Espírito em nosso coração. Tantos de nós, né, podemos ter vivido aí uma vida, ter tido uma experiência tão forte com o Senhor, um toque tão forte no coração. Só que esse trabalho da limpeza não foi feito, esse trabalho da faxina não foi feito. E por não ter esse trabalho da faxina, o que acontece? Você se manteve sujo. E se mantendo sujo, você se afastou da vontade de Deus. Você se afastou, Diogo, por favor. Você se afastou da vontade do Senhor. Você se afastou do propósito de Deus. Muitos de vocês eram para estar nesse púlpito.
tocando, cantando, ministrando a palavra. Muitos de vocês eram para estar servindo no meio da igreja. E pelo pecado, e pela, muitas vezes, a falta de posicionamento em fé, acabou se afastando. Acabou se afastando. Mas eu quero convidar você a se reconciliar com o Senhor. Eu não estou falando que você se afastou da igreja, porque você sabia que muitos irmãos dentro da igreja estão desviados. Estão desviados. A gente acha que está desviado só quem está fora da igreja, né? Mas existem aqueles que estão na igreja, frequentam a igreja semanalmente, frequentam as reuniões, participam, mas têm um coração desviado da vontade de Deus. Tem um coração desviado do querer do Senhor. Então eu convido você a se colocar em pé por um tempo comigo, para que nós possamos buscar ao Senhor, para que nós possamos fazer a oração, para que nós possamos dizer a Deus: Deus, eu sei que essa palavra foi para mim, eu sei que essa palavra foi para mim que sou cristão, mas não estou fazendo a limpeza na minha vida, ou muitas vezes estou fraquejando na minha fé. Nós precisamos viver uma vida de fé e santidade, amém? Fé para entender que Deus pode tudo, em todos. Fé para entender que a doença não vai nos dominar. Fé para entender que a morte não é para a nossa vida, porque ainda que morramos, viveremos, conforme eu disse aqui, conforme diz a palavra de Deus. Fé para entender que a crise não virá sobre a minha vida, porque eu creio num Deus que é galardoador daqueles que o buscam. E santidade, santidade para que você possa ver a glória do Senhor. Santidade para que você possa ver a presença do Senhor. Santidade para que você possa receber mais do Senhor sobre a sua vida, para que você possa receber mais da presença do Senhor. No começo deste culto eu fiz uma oração dizendo: Senhor, nós não sairemos daqui sem a Tua glória, nós não sairemos daqui sem o Teu toque, nós não sairemos daqui sem a Tua presença. Então, meu irmão, deseje isso, deseje isso, deseje buscar a glória, a presença, a santidade do Senhor. Deseje buscar a santidade do Senhor sobre a sua vida. Quando nós falamos a respeito de santidade, nós estamos falando a respeito de estar separado para Deus. Esteja separado para Deus, seja na sua casa, seja no seu trabalho, esteja separado para Deus. Não esteja no meio das fofocas, no meio dos falatórios desnecessários, no meio das piadas sujas. Não esteja no meio daqueles que usam um vício para saciar o desejo que tem no coração de algo mais. Esse algo mais só vem de Deus. Esse algo mais só vem de Deus. Eu gostaria que você fechasse seus olhos e começasse a dizer: Senhor, Senhor, eu estou aqui porque eu amo a Tua palavra. Eu quero me santificar na Tua presença. Eu quero clamar mais uma vez pelo sangue de Jesus. E eu me posiciono em Ti, Pai, para firmar os meus pés na Tua palavra, para firmar os meus pés na Tua vontade, para firmar os meus pés e arrancar a sujeira da minha vida, arrancar a sujeira da frente dos meus olhos, arrancar a sujeira da minha mente, do meu coração, da minha casa, arrancar a sujeira que me impede de ter do Senhor a sua glória, que me impede de ter do Senhor a sua presença, que me impede e me afasta do teu querer, da tua vontade.